um prazer conversar com o senhor. Cadê? Aí está. Aí, sem barba. Agora sem barba, versão 2026. Já com cara de novo, tá com cara de novinho. Deputado, obrigado pela participação. Eu imagino que o sentimento seja de esperança renovada, né? A gente começou o ano tão mal, com o presidente Bolsonaro voltando à superintendência da Polícia Federal, depois a prisão do Felipe Martins, mas, felizmente, há algo para nos dar alento, que foi essa operação incrível dos Estados Unidos para capturar o Nicolás Maduro. Muito obrigado. Qual é o sentimento neste momento? Além da alegria, Lacombe, Max, Alan, Ramagem, é a oportunidade de a gente desmascarar a esquerda. A gente está vendo na realidade o quanto de apoio que tem essa operação, que não é uma operação contra a soberania de um presidente, mas para a liberação de um povo que era massacrado por um ditador. Então, cada vez mais, para aquela pessoa que não segue a política, que não quer se misturar naquele embate direita versus esquerda, etc., isso eu deixo de lado. Quando ele para olhar a realidade, ele está vendo agora que, sim, quem tem razão é o pessoal da direita, ou ao menos não de esquerda, né? Então, eu acho que é mais uma oportunidade para a gente expor isso, para entrar nos detalhes. Eu estava acompanhando aí o Max falando das conexões com o regime iraniano. É importantíssimo essa queda do Maduro para dar também mais um fôlego à população, que está praticamente desde o Réveillon nas ruas do Irã. Eu sigo muito um perfil aqui de Israel, que é do Hanania Naftali. Ele há muitos anos mostra a realidade de Israel, o que ocorre ali no Oriente Médio, e ele está mostrando agora vídeos de mulheres sem o véu, sem o hijab, dançando nas ruas. E isso é praticamente uma chamada para o all-in. Tipo, vamos com tudo, é tudo ou é nada. Por quê? Porque as mulheres nas ruas dançando, elas cometem 2 crimes no Irã. Primeiro, estar sem o véu, sem o hijab, isso é crime. Inclusive, teve mulher que faleceu no Irã por conta disso. Lá existe a polícia religiosa que fica na rua conferindo quem está vestindo o véu de maneira correta. Então, se você deixar o cabelinho um pouquinho para fora, você pode ser punida de multa até ser espancada. E dançar também é um crime para as mulheres no Irã. É proibido usar ela dançar em público. Então, quando você olhar um vídeo do Irã das mulheres sem o véu na cabeça dançando, aquilo é quase que a expressão máxima de vamos derrubar o regime. E num desses posts aí do Naftali, você vê também uma mãe que acabou de perder o filho assassinado num desses protestos, porque tal qual ocorria na Venezuela, e deve estar ocorrendo agora, né? As milícias vão para as ruas, a guarda leal ao ditador, lá, as forças Quds, elas vão para as ruas para matar esses manifestantes, para, através da repressão, tentar intimidar eles de tentar derrubar o governo. Então, uma mãe que teve o filho assassinado, no cortejo fúnebre do seu filho, está lá sem véu e dançando no momento em que poderia se exigir dela, né, o máximo luto, uma tristeza totalmente compreensível. Ela não. Ela está falando, meu filho morreu, mas vai valer a pena, que a gente vai derrubar esse regime. Então, olha a magnitude dessa queda do Maduro. Nada acabou. A gente sabe que tem um dever de casa a ser exercido com a força dos norte-americanos, porque o povo da Venezuela foi desarmado, com a ajuda dos cariocas do Viva Rio, né, do Rubens César, o nome dele, né? Rubens César. Ajudou a desarmar o povo venezuelano, então eles ficaram reféns do Maduro, mas com a força norte-americana há um sentimento de esperança sim, Lacombe, para que esse ano novo seja um ano de muitas mudanças, não só na Venezuela, mas no Irã e, Deus quiser, também no Brasil. E olha, Eduardo, o Trump postou agora há pouco, né? Na verdade, não sei se foi ele que postou, se foi a imprensa, mas tem uma foto dele dentro do Air Force One com o senador Lindsey Graham segurando um chapéu escrito Make Iran Great Again, né? Não sei se a produção consegue colocar aí, né? Mas é... E só rapidinho, Max, para explicar, acabei não completando a informação. O The Times, né, o jornal britânico, publicou um relatório de inteligência do Irã com um plano de fuga do Ali Khamenei. Ele deixaria o Irã, se os protestos não forem controlados, começaram em Teherã, na capital, já se espalham por 70 cidades do Irã, e eles estão monitorando ali, o regime dos ayatollahs está monitorando. Se a situação não for controlada, o plano é que ele vá para a Rússia, o Ali Khamenei, com 20 assessores e parentes mais próximos. Igual o Bashar al-Assad, né? Uhum. Agora, deputado, eu queria ver a sua opinião sobre como... Ex-deputado, me respeita. Não. Para com esse negócio. Aqui na timeline não tem isso, não.
deputado. Eu não estou chamando deputado Ramagem de deputado de senhor, porque é parceiro aqui agora, torno você. Mas é deputado Eduardo Bolsonaro. Vamos criar um governo interino. Os ex-deputados, eu me arrisco a dizer, os ex-deputados são os candidatos que levariam mais votos nessa eleição se pudessem participar. Anota aí. Exato. Um dia será. Exato. Ô, Eduardo, mas a gente vai criar um governo interino aqui, aí a gente continua reconhecendo tudo que o governo ilegítimo diz que não é mais. Mas enfim, vai lá, Max. Não, mas tem um pouco a ver com isso, porque eu queria, Eduardo, assim, ver a sua opinião sobre como que você está enxergando a mudança dentro da América Latina, né? Brasil, Colômbia, Cuba, ou seja, foi um recado enorme que os Estados Unidos deu, e assim, uma demonstração de força militar também fantástica, o fato de não ter perdido sequer um soldado nessa operação, onde pelo menos 32 agentes cubanos foram mortos, a gente não sabe ainda o número de venezuelanos que foram eliminados aí nessa operação, mas para mim está muito claro, porque pouca gente fala disso. Os poços de petróleo dos Estados Unidos na Venezuela foram expropriados pelo regime chavista. Ou seja, foram roubados pelo regime chavista. Pouca gente está falando isso. Quando o Trump fala que eles roubaram o nosso petróleo, não é no sentido figurado, né, metafórico. Não, é verdade. Aí está o Make Iran Great Again, aí valeu. Mas é verdade isso. Foram roubados, poços de petróleo americanos foram roubados pelo regime chavista. Então, quando o Trump fala que isso tem que ser devolvido, é literal, tá? Então, para mim, o Eduardo, ficou muito claro agora que os Estados Unidos não vão aceitar governos ilegítimos, governos que fraudam eleições e governos que roubam propriedade, seja dos Estados Unidos, seja de quem for, governos que não representam a vontade do seu povo. O Marco Rubio ele deixou muito claro isso, né, que eles não vão permitir que aqui na região norte-americana o petróleo seja assaltado por potências concorrentes dos Estados Unidos. Não há soberania sem liberdade. O petróleo ele não era revertido para o bem da população da Venezuela. Se o fosse, a população da Venezuela estaria tão feliz quanto a população dos Emirados Árabes Unidos. Inclusive, brinco com uns amigos meus, que eu falo, você já foi aos Estados Unidos? Às vezes a pessoa até já foi. Você já foi para Dubai, Abu Dhabi, Manama, lá no Bahrein, Kuwait? Não. Então espera, o dia que você for lá para os Emirados Árabes, você vai ver o que é primeiro mundo. Assim, é absolutamente nenhum lixo na rua, nenhum morador de rua, os prédios, as coisas mais lindas e grandiosas que tem no planeta Terra, e tudo com base em petróleo, sendo que esses países têm menos petróleo do que a Venezuela. Então, quando falam em soberania, a primeira coisa que eu salto da cadeira é com relação a isso. Gente falando que os Estados Unidos entrou para usurpar e roubar o petróleo venezuelano. Não é nada disso. Eu comparo, inclusive, a operação do Trump na Venezuela é igual uma operação policial que entra na favela e prende o dono do morro. Não tem diferença disso. Quando a gente reparar que o Trump pegou os traficantes de droga e elevou eles, né, a periculosidade deles, para o alerta de terroristas, o Trump, o que ele está fazendo? Ele está falando o seguinte, olha, para pegar traficantes de droga, eu posso botar o DEA, que está no mundo inteiro, com auxílio das Forças Armadas, para ir atrás desses caras, sem autorização do Congresso Nacional. O Mike Lee, ele deu um post logo após a prisão do Maduro, onde ele suscita levemente essa questão. Calma aí, isso é uma guerra? Isso não é uma guerra? Porque se for uma guerra, precisa de uma declaração, uma aprovação do Congresso Nacional. Todo mundo vai lembrar, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos só entrou na guerra depois que o presidente Franklin Roosevelt fez um discurso e conclamou o Congresso Nacional a apoiar a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial em 8 de dezembro de 41, logo após o bombardeio e o ataque surpresa dos japoneses em Pearl Harbor. Então, os Estados Unidos, quando ele eleva esses traficantes de droga a narcoterroristas, ele está dizendo isso. E a Venezuela não é um país presidido pelo Maduro. Maduro não ganhou nem a última e nem a penúltima eleição de 2018, vale lembrar. Desde 2018 já é um governo ilegítimo por boa parte do mundo e maioria do Ocidente. Então, o que é o Maduro? Ele é um cara que usurpou das instituições, utiliza aviões da FAB e quartéis para fazer tráfico de drogas, não são militares, são pessoas que estão com os
insígnias das Forças Armadas porque o Maduro e o Chávez os nomearam para as Forças Armadas. Então, como é que ocorre na Venezuela? Não é que o cara fez um concurso, né? Entrou ali na EPICAR, numa escola de sargentos, ou na AMAN, ou na AFA, e saiu oficial ou praça das Forças Armadas. Lá na Venezuela, tem mais de 2.000 generais, porque o Maduro chega e fala: você aí, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, é meu parceiro? A partir de agora você é general. Ah, você aí é professor, aí fecha comigo na agenda woke, tal, é líder do Sindicato dos Professores, agora você é general das Forças Armadas. E em que pese o salário mínimo na Venezuela ser em torno de $10, talvez 20 no máximo, não mais que isso, um general ganha mais de $4.000 por mês. Então, o Maduro fez esse aparato repressivo, né, para se manter no poder, mas ele há muito tempo já não é presidente da Venezuela. Ele é um traficante de drogas, dono do morro chamado Venezuela. Essa é que é a questão. Quando vocês, telespectadores, olharem para o Maduro, olhem o Marcola, olhem um beira-mar. Então, nessa mudança dos Estados Unidos é que eles conseguem fazer essas operações legalmente, de acordo com a lei americana. E aí é o motivo pelo qual o Lula não reconhece o PCC e o CV, o TCP, o ADA, a Família do Norte, toda essa escória do tráfico de drogas brasileiro, o Lula não reconhece como grupo terrorista. Por quê? Porque ele sabe que ele vai dar margem para os Estados Unidos atuar, não invadindo o Brasil, mas pegando esses líderes do tráfico de droga, como André do Rep, que ganhou um HC da STF e no dia seguinte estava no Paraguai. Se os Estados Unidos pegar o André do Rep no Paraguai, mandar ele para um presídio americano, facilmente, e obrigar ele a delatar. Será, Lacombe, Alan, Max e Ramagem, que se esses grandes peixes do tráfico de drogas começarem a abrir a boca, será que a gente vai ver alguma vinculação com a esquerda? Com o PT? Será que não vai ser só aquela delação do Marcos Valério falando em 100 milhões de reais lavados do PCC para o CV, que inclusive foi mais uma das matérias que nós fomos proibidos de comentar durante a eleição de 2022? Eu acho que a resposta todo mundo sabe. Fala, Eduardo. Um abraço, muito bom falar contigo. Feliz ano novo, meu amigo. Vamos lá. A gente estava falando aqui, Eduardo, que está 3-0 no Trump contra a China, que o objetivo mesmo é China, contra os proxies da China. Contra o Irã, a ofensiva ali cirúrgica do Trump, e agora uma possível quebra desse governo dos ayatollahs ali. Faixa de Gaza também. Exatamente. E agora a Venezuela, né? Com esse todo o petróleo que ia ilicitamente, não contabilizando para a China. Então, minha pergunta é o que você acha desse novo cenário político, diplomático, mundial que está sendo colocado pelos Estados Unidos e todos, inclusive, infelizmente, a ONU ali falando em soberania e querendo levar ao Conselho de Segurança da ONU. E a gente conhece muito bem a ONU, né? Cercado dos progressistas, dos globalistas, representações contra Israel, nada contra o terrorismo, tudo contra os Estados Unidos e deixando a China ilicitamente pelo mundo. Como é que fica esse multilateralismo do Conselho de Segurança da ONU? Os Estados Unidos estão provando que são mais poderosos do que todos esses órgãos multilaterais somados, né? Vão levar para o Conselho de Segurança, Estados Unidos têm poder de veto, não vai acontecer absolutamente nada, espuma. Então, no final do dia, o que a gente está vendo é que há uma distância tão grande da realidade que o que está valendo realmente é a força. E graças a Deus os Estados Unidos é mais forte do que o regime do Maduro, do que o regime do Khamenei, né, do Ali Khamenei lá do Irã, é mais forte do que o regime do Hamas. Então é isso que a gente está vendo. E é muita besteira que foi deixada para trás pelo governo Biden, porque no mundo não existe vácuo de poder. O Biden, ele prefere um Lula a um Bolsonaro. Isso daí é inacreditável. O Biden, ele prefere dar a terceira chance a um regime nuclear do Irã. Então, assim, eu chego a falar, eu sei que tem muita gente que está triste com o Trump com relação à lei Magnitsky, mas eu ainda dou graças a Deus que o Trump foi eleito. E a gente ainda vai ver, gente, esperem, que nós ainda vamos ver muitas cenas dessa novela, dessa relação Brasil e Estados Unidos, e eu tenho certeza que a preferência do Trump não é pelo Lula, né? Podem apostar. Mas eu dou graças a Deus que o Trump foi eleito porque ele está remodelando o mundo, está, na verdade, resgatando a normalidade do mundo, a moralidade. É o discurso do Didi Vance, lá naquela summit de segurança em Berlim, Munique. Ano passado.
onde ele fala, ou nós compartilhamos os mesmos valores, os valores que nos levaram a estarmos lado a lado na Segunda Guerra, ou a gente vai fazer algo diferente. E está dando resultado. Né? A Europa acabou de aumentar para 5% do seu PIB para investimentos em defesa, estão muito mais alertas, já não estão mais sorrindo do Trump quando o Trump fala, olha, vocês estão construindo aí pipelines, né, tubos com a Rússia para comprar gás russo, vocês vão se atrasar com essa questão aí toda. Agora eles estão lá preocupados com a guerra da Ucrânia. Enfim, então eu estou vendo novos ares no mundo, eu vejo uma direita fortalecida esse ano, a gente vai ter eleição na Colômbia em maio desse ano, no Brasil em outubro, então são mais 2 países que devem acompanhar, Deus quiser, a Equador, Paraguai, Argentina e Chile, tomando quase que toda a América do Sul como de direita. A gente viu um avanço na América Central também, a gente já tem sedimentado ali, consolidado o Bukele. Nem Honduras, o governo americano falou, estamos de olho, e isso serviu para brecar as intenções da esquerda radical, que já estava ensaiando um golpe, e depois de um tweet do Landau, que é o 02 do State Department, embasado pelo presidente Trump, a menina lá, que eu esqueci o nome dela agora, ela voltou atrás do partido do Zelaya, voltou atrás, né, o Foro de São Paulo deu uma volta atrás e falou, opa, tá um cachorro muito grande para me meter aqui, então eles não colocaram as asinhas de fora, demorou um tempo, a eleição lá em Honduras foi dia 30 de novembro, semanas depois somente, quase que no final de dezembro é que foi anunciado o novo presidente, que é uma pessoa de direita, que é uma pessoa simpática aos Estados Unidos, e Deus quiser isso vai vir para o Brasil também. E agora com mais esse conteúdo da Venezuela. Então a esquerda, como ela é muito bem conectada no mundo inteiro, quando cai um dos seus, a tendência é de se impactar todos os regimes. Então, com a queda do Maduro, podem ter certeza, vai parar o pagamento dos mais médicos, mais atletas, mais esportistas e todos os programas que a Venezuela tem com Cuba, que eram pagos na base do petróleo, isso vai acabar. Cuba enfrentará muito em breve uma piora no seu atual desabastecimento energético. Podem apostar. Isso tudo vai levar o quê? Vai levar uma conflagração da população, e a exemplo do que ocorre no Irã, a tendência das pessoas irem para as ruas, para o tudo ou nada, porque vão estar lutando por alimento, por energia, e aí a gente consiga ver, né, a queda de um regime ditatorial e um florescimento de algo novo que possa trazer prosperidade para os seus povos. Essa é a minha esperança para esse ano. Eduardo Bolsonaro, o Itamaraty colocou sigilo de 5 anos nos seus telegramas enviados a Caracas. Bem, o mesmo sigilo não ocorre pelo lado da Venezuela, porque Caracas caiu. Né? Ou seja, para quem queria esconder o que foi falado com Caracas, agora está ali no colo de Donald J. Trump. Bem, dito isso, é bom lembrar que no dia da prisão de Maduro, Donald J. Trump também publicou na sua rede social, no Truth Social, que certamente você já deve ter visto, que você também acompanha lá no Truth, é bem ativo lá na rede social. Conta lá. Então, e o Trump publicou, no mesmo dia da prisão do Maduro, um vídeo desmascarando, né, ou ao menos levantando sérias questões em relação a Dominion Voting System, que opera aqui nos Estados Unidos, e a Smartmatic, que hoje é uma empresa americana, mas a gente sabe muito bem como ela foi criada na Venezuela, chegou a operar no Brasil um tempo, depois saiu. Há algo de importante com relação às eleições que o Donald Trump está querendo comprovar, ou seja, na minha concepção, isso aqui é uma leitura absolutamente subjetiva minha, não é nenhuma análise, eu não consigo ver o Trump terminando o mandato dele sem deixar claro o que eu falei durante 4 anos, eu estou comprovando. Ele não vai terminar o trabalho dele aqui nos Estados Unidos, como presidente dos Estados Unidos da América, por questões de idade ele não será reeleito, é óbvio que ele vai preparar um outro nome, talvez o Rubio, talvez o J.D. Vance. Ele nem poderia, né? Ele nem poderia. Pela Constituição. Não, mas, ou seja, é óbvio que não vai querer, não só não pode. Entre o J.D. Vance e o Rubio agora, né? Que o Rubio. Força. Exato. E aí, como é que eu vejo essa situação? O Trump sabe que para manter isso, não basta só uma transferência de nome. Como, por exemplo, a força do Jair Messias Bolsonaro transferindo-se para Flávio Bolsonaro. É necessário ter também um processo íntegro, onde você não só tenha a integridade da contagem dos votos, contagem pública, a poder de apuração, a
muitos trabalhos sendo feitos nesses anos todos, desde a eleição de 2020, em relação às apurações de ballots, né, que nós não temos no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos existe. Então, há fraudes sendo reconhecidas nas questões dos ballots, na Geórgia, no Arizona. A minha pergunta, sem muita delonga, que eu quero te ouvir, é: você acha mesmo que o Donald Trump vai terminar o trabalho dele sem comprovar fraude eleitoral, uma vez que ele publicou essa questão da Smartmatic e da Dominion Voting System no mesmo dia que ele prendeu Maduro? Isso é interessantíssimo, né, Alan? Imagina só, no momento todo mundo está falando da Venezuela, drogas, terrorismo, conexões com o Irã, impacto na América Latina. O cara que prendeu o Maduro está falando de integridade nas eleições. Isso não é só deixar aquela curiosidade no ar. O mundo internacional se comunica através dessas mensagens, muitas vezes subliminares. Então, em que pese ser algo subjetivo, eu compartilho do mesmo pensamento, tá? Nada me tira da cabeça que, para além dos crimes violentos, assassinatos, sequestros, etc., a prisão do Maduro será determinante para a questão da integridade eleitoral, não só dos Estados Unidos, mas para toda a América Latina. Os Estados Unidos tendem a não reconhecer uma eleição se ela for feita de maneira obscura. É preciso o quê? É preciso ter, pelo menos, requisitos mínimos democráticos para se assegurar a lisura daquela eleição. Porque senão, se for só o TSE anunciar o resultado, a gente viu na Venezuela. A Venezuela tem o TSE deles lá, o CNE, né, o Conselho Nacional Eleitoral, que deu como candidato vencedor da última eleição venezuelana o Maduro, com 51% dos votos. Lembra até o Brasil, né? 51% a 49% do Lula com o Bolsonaro. E os Estados Unidos não reconheceu a eleição venezuelana. E digo mais, eu ainda tenho para mim, também aqui toda a minha subjetividade, de que foi uma pressão de bastidor vinda do governo Biden que colocou o voto impresso na Venezuela. Voto impresso esse, mecanismos de recontagem e fisicamente escritos em papéis que permitiram a Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez mostrar por A mais B, através de prova documental, que eles venceram as eleições com mais de 60% dos votos. Por que o governo Biden pressionaria o Maduro para isso? Para dar um mínimo de verniz democrático à Venezuela. Porque o Biden deixou de comprar petróleo da Arábia Saudita, do Mohammed bin Salman, do MBS, disse lá que, não, ele mata jornalistas na embaixada, etc., uma acusação que nunca foi comprovada, e começou então a comprar petróleo da Venezuela, veja só que legal, do Maduro, que faz algo bizarro, causador da maior crise migratória de toda a história da América Latina, transformando Caracas numa das capitais mais violentas do mundo, e assim por diante. Então, quando o Biden começa a comprar petróleo da Venezuela, ele, pelo menos para os americanos aqui dentro da casa dele, ele tem que dar um ar de democrata. Então ele exige que o Maduro faça uma eleição com voto impresso. Vocês vão lembrar, porque foram vários vídeos divulgados, o Maduro mostrando como é que funciona a urna com voto impresso. E talvez aí a gente veja, né, uma eleição de 2026 com mais mecanismos de lisura. Um aperfeiçoamento do nosso sistema, porque não estará mais comandando a nossa eleição o Alexandre de Moraes. Vai sair o Alexandre de Moraes e essa eleição será presidida por Cássio Nunes, que não é uma pessoa que vai privilegiar a direita ou os bolsonaros, mas é uma composição do TSE muito mais equilibrada. No TSE são 7 juízes, chamados ministros. 3 vêm do STF. Então, na eleição de 2026, será Cássio de presidente, André Mendonça de vice, e o terceiro a serrar fileiras é o Toffoli. Quem que pese, né, muitos de nós temos críticas a ele, eu não identifico como uma pessoa ideológica. Então vai ser uma... Tá parecendo bateria descarregada, acho que é a câmera aí. Mas pode continuar falando aqui, que a gente bota a câmera na gente aqui. Se quiser continuar falando, Eduardo. Acho que o teu áudio tá funcionando ainda. Tá, então só para encerrar isso daí, eu acho que tudo isso daí dá gás para que a gente tenha uma eleição muito mais... de uma lisura muito maior no Brasil, e o Trump vai, Alan, com certeza o Trump vai se aprofundar nessa pauta eleitoral, porque a Venezuela tem tudo a ver com isso, seja através de Smartmatic, seja através de dinheiro de tráfico de drogas voltando em caixa 2 para as eleições dos companheiros do Foro de São Paulo. Então vai vir muita coisa à tona. O Lula agora está na mão
Está na mão do Trump, e o Trump, como você disse, vai fazer valer sim tudo aquilo que ele disse. Todo mundo suspeitava, mas impediam eles de investigar e comprovar que o Trump estava certo. Então ficavam falando que o Trump está fazendo teoria da conspiração, diziam, né, aquela foto dele na Geórgia, a famosa mugshot. É porque ele está desconfiando das eleições na Geórgia, tal qual ocorreu no Brasil com o Jair Bolsonaro, e assim por diante. Então, eu estou muito animado, finalizando, eu estou muito animado para ver as cenas dos próximos capítulos, porque além de terrorismo, droga e perseguição política, estará nesse plantel, com certeza, dos americanos, a questão da integridade eleitoral e terá reflexos no Brasil, Deus quiser. Mas, por favor, não sai não. Tenta ajustar a câmera que eu quero levantar uma bola. Vou tentar. Eu queria notícias também do presidente Jair Bolsonaro depois, se ele tiver algum. Sim, mas enquanto o Eduardo está ajustando ali, só para a gente não fugir ali no raciocínio do que ele falou, isso é muito importante porque há no Brasil hoje duas correntes de pensamento que parecem opostas, contraditórias, até paradoxais, mas na verdade é uma hidra com duas cabeças. Eu vou explicar. Ou sete, né? Lembra do Tiamat lá do Caverna do Dragão? Que é o seguinte: você tem um núcleo que quer enfraquecer a direita brasileira, que ele tem cabeças distintas, mas é o mesmo núcleo. É o famoso vamos colar no Bozo sem perder os eleitores. Começa com: não adianta lutar por eleições porque nós não temos eleições limpas. Esse grupo é pequeno, mas tem voz forte, raciocínios lógicos, etc. Carrega um peso de vários argumentos verdadeiros, né? Como, por exemplo, a questão da própria urna eletrônica em si, a falta da publicidade do voto, mas é uma galera que gosta de jogar a toalha no rio. Não adianta lutar. Pra que lutar? A gente tem um trabalho de 100 anos para fazer. Relaxa, acabou. Tira a farda, tira a luta de alguém, tira a camisa do Brasil e vamos fazer um trabalho de longo prazo que a gente não tem nada mais para fazer. Essa é uma das cabeças desse grupo. A outra cabeça desse grupo é o seguinte: não, a gente tem problema eleitoral sim, a gente tem problema, mas o problema é que tudo gira em torno do Bolsonaro, a gente precisa sair dessa dependência do Bolsonaro e nós precisamos ser independentes. O conservadorismo, se continuar nesse negócio junto com os filhos, né? Silas falou nesse tom, defende o Tarcísio, outras pessoas usam esse argumento de independência, do conservadorismo, da direita, que essa dependência do nome do Bolsonaro gira em torno quase de uma seita, subserviência, subordinação irracional, porque eu sou livre para discordar e plá, plá, plá. As palavrinhas são todas muito bonitas, mas o pano de fundo é sempre esse: destruir a única chance que nós temos hoje no Brasil. E aí, com essas duas cabeças da hidra, né, eu queria ouvir muito o Eduardo Bolsonaro, porque vamos supor aqui um cenário. Estamos em ano eleitoral. Flávio Bolsonaro foi colocado agora nos ouvidos dos eleitores e, mesmo assim, as pesquisas eleitorais não conseguem esconder a força do Flávio Bolsonaro. Porque se um nome que chega agora e está ali próximo, causando trabalho para o Lula, né, porque, convenhamos, o próprio Jair Messias Bolsonaro, a entrevista que Jair Messias Bolsonaro deu como deputado ao Terça Livre foi em 2015 e nós estávamos falando de eleição de 2018. 2015, 3 anos falando. E o nome dele, mesmo assim, não aparecia nas tais pesquisas. O Flávio Bolsonaro foi colocado agora. Tudo bem, tem a chancela do sobrenome, mas mesmo assim, você tem ali um grau de aceitação até fora da bolha bolsonarista maior do que a própria imprensa esperava. Ou seja, falar de terceira via, falar de eleição não tem jeito, falar de o Brasil acabou, não tem mais o que fazer, né? Me siga e venha assinar meus cursos, soa como canalice nesse exato momento para mim. Porque o Brasil ele precisa passar por esse processo eleitoral, mesmo que esse processo eleitoral seja completamente controlado, fraudado, e tirando toda a lisura das eleições, porque essa é a condição sine qua non para mostrar para o mundo que o que aconteceu já com Jair Bolsonaro também aconteceu com Flávio, e o Brasil hoje não vive mais uma democracia.
Eu queria ouvir muito, Eduardo, sobre isso. Com certeza. Com certeza. O raciocínio, na verdade, você me deixou sem falar, tá vendo? Mas é bem por aí. Eu, às vezes, eu dou o seguinte, né? Eu dou graças a Deus da existência do Jair Bolsonaro, não por ele ser o meu pai, mas é porque tem um louco disposto a isso. Eu não sei se as pessoas se deram conta, mas assim, o cara tá na cadeia e falou: eu não vou me dobrar para esse regime, quem vai ser o candidato vai ser o meu filho. No momento em que todo mundo estava esperando outros candidatos muito mais palatáveis para o establishment, que se fossem escolhidos, teriam chances reais de serem eleitos, e demoraria o Brasil tempos e tempos para retornar a um momento semelhante a esse que a gente está vivendo agora. Então Bolsonaro basicamente falou: eu estou topando tomar uma cadeia injusta, destruir a minha vida, para tentar dar continuidade a essa libertação do povo brasileiro. E o que me deixa triste é que tem gente na direita que não enxerga isso. Fica fazendo joguinho de cena, fica fazendo corpo mole, para tentar achar uma outra alternativa dentro, entre aspas, da direita. Quando, na verdade, todo mundo sabe que não tem. Não é porque é o meu pai, não, mas não tem outro candidato. Quando ele fala Flávio Bolsonaro, o Alan foi muito feliz. Não é um nome que é conhecido nacionalmente, mas tem ali a grife Bolsonaro, então já larga com 30% para 40%. Já está no segundo turno. Quando, abre para vocês aqui uma conversa privada que eu tive com o Flávio, quando caiu o Maduro, logo no dia, logo na hora, eu mandei para ele, você está eleito presidente. Porque a gente sabe que vai vir muito desdobramento disso aí do Maduro. Não vai ter como esconder, porque o TSE consegue nos censurar dentro do Brasil, para não falar de Maduro com Lula, né, de Lula com Daniel Ortega, de PCC, tráfico de drogas ajudando o PT. Mas nos Estados Unidos eles não vão conseguir abafar isso. E a comunidade internacional inteira estará de olho. Ou seja, você que está me assistindo vai ter acesso a essa informação que o TSE priva você de saber. É por isso que o Bolsonaro fala, né? E conhecereis a verdade vos libertará. O brasileiro conhecerá a verdade da conexão dos tráficos de droga com o regime do Lula. Com o regime do judiciário brasileiro, talvez, por que não? Eu vi o documentário da Timeline falando do Alexandre de Moraes, o primeiro de muitos. Inclusive fiz propaganda ali de graça, tá? Não recebo nada em troca, não. É porque eu realmente confio e acredito nesse trabalho. Eu Muito sei obrigado. Que a Timeline tem que estar maior do que a Globo. Tá fechado. Deixei comentário agradecendo no seu Instagram. Muito obrigado. Não, obrigado vocês, Lacombe. Sério mesmo. Né? Eu fui entrar aqui agora no perfil de vocês e vi que ainda não era assinante no YouTube. Virei assinante no YouTube agora aqui, dá $3,99 por mês de dólar aqui para Conversa Timeline. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido, a gente tem que ter esperança e não fique pensando no resultado tão somente. Que às vezes muita gente é assim, ai, mas isso não vai dar em nada. Ai, mas essa CPI não vai dar em nada. Gente, a resistência e o trabalho contínuo é que vão gerar o resultado, que não vai vir na velocidade que você quer. Será que ainda não perceberam isso? Então tem que focar no longo prazo. Tem que focar na resistência. Se falar não fosse importante, não estavam censurando as tias do Zap. Só que agora, mais uma vez, graças a Deus, a gente tem um cara chamado Donald Trump, na presidência dos Estados Unidos, que está disposto a abrir essa caixa de Pandora. Vocês vão ver essas vinculações todas, Deus quiser. Deus quiser, o Maduro vai abrir o bico e vai falar tal qual Hugo Carvajal e vai dar mais força ainda para tudo aquilo que a gente sempre alertou a população brasileira. É por isso que eu estou falando. Flávio Bolsonaro será eleito presidente. A América Latina toda caminha no mesmo sentido. A gente está vendo Equador, Paraguai, Chile, Argentina. O Brasil será libertado esse ano também. Eu só falo para o meu irmão uma coisa: cuide de proteger a sua vida, porque vão tentar alguma maldade. Teve o Villavicencio no Equador, né, o Miguel Uribe na Colômbia, o tiro na orelha do Trump nos Estados Unidos, a facada em Bolsonaro em 2018. Então isso daí tem uma tendência grande de acontecer, porque quando a esquerda realiza de que eles vão perder o poder político, eles apelam para a violência. E eles são muito bem conectados com esses grupos criminosos assassinos. Eduardo, a gente fica muito feliz com a nossa análise aqui, o que a gente está falando diariamente aqui, bate exatamente com os seus argumentos. A gente sabe que o norte-americano, quando ele faz os acordos, né, são de interesse nacional, interesses prioritários americanos, o norte-americano não quer aqui no quintal deles, por mais que haja acordo ali com Lula, terras raras, que a gente ficou sabendo, mas não quer aqui um proxy da China,
que defende o autoritarismo, com visão socialista, comunista, progressista, que acabe com a sociedade ocidental, nossos valores. Então, a gente sabe de tudo que foi feito por essa, vamos dizer assim, terceira via, que não representaria a direita, representaria o sistema sim, que seu pai, na cadeia, preso, sem crime algum, estava sendo, sim, como um sequestrado, sendo colocado na parede para aprovar uma outra via, e estavam querendo botar o nome do Flávio Bolsonaro como inviável. Então, logo de cara, o Flávio decolou. A gente viu ali pesquisas feitas por eles, com uma quest, foi destruída, já colocou não apenas o Flávio como viável, mas competitivo para ganhar as eleições ano que vem. Então a gente começa a mostrar que se tiver o mínimo de eleições livres ou minimamente imparciais, e o americano preza por isso em todos os seus acordos, eles colocam, e essa iniciativa que foi feita com o Maduro, porque todos nós sabemos que o voto auditável, computado e impresso, que mostrou que o Maduro é ilegítimo para o mundo, que pode haver aqui uma possibilidade de eleições minimamente livres, inclusive batendo com o que a gente falou, a gente viu os bastidores do Lula já soltando para a imprensa, que está preocupado com uma interferência, que foi ótimo, já demonstrou que ele sabe que minimamente livre, Flávio Bolsonaro ganha as eleições, que no ano que vem Flávio vai botar mais gente na rua do que o Lula, o apoio de quem é minimamente de direita ou vai precisar se fazer de direita para conquistar o cidadão, a sociedade brasileira, vai estar no apoio com Flávio Bolsonaro, que as chances são enormes, basta ter esse minimamente de eleições livres pela frente. Não é só fé e esperança, é razão. Infelizmente, eu e você, todos, a gente gostaria de estar lá no Brasil para ajudar o Flávio no trabalho. Eu, ainda mais, com a segurança dele que você colocou, é algo que eu coloquei para ele também. Mas ele está forte, eu tive com ele, eu falei com ele, né? E vi que ele está forte, com vontade, esperançoso, cheio de fundamentos para fazer um trabalho e ganhar essas eleições. É isso aí, meu amigo. A gente está daqui, estamos longe, mas não estamos calados. A gente vai ajudar no que puder, todos nós aqui, a ganhar essa eleição legitimamente, fazer o melhor para o nosso Brasil. Se me permite, Ramage e Eduardo, e se o pessoal da Venezuela desistisse em julho, vamos botar assim, julho de 2024? Porque eu conheço gente que está há 25 anos no exílio, tá? Na Venezuela. 24, 25 anos. E se eles desistissem em julho de 2024, Eduardo e Ramage? Aí eu passo para vocês. Você entende que vocês aqui no exílio, vocês vão fazer muito pelo Flávio e pelo Brasil. Muito! E eu deixo esse questionamento pro pessoal que está em casa. E se o pessoal da Venezuela desistisse, jogasse a toalha, falasse, Trump, não tem mais o que fazer, esquece aquilo lá, não tem mais, 25 anos lutando, entendeu? Virasse o pessoal aqui dos Estados Unidos, não dá, a gente não sabe nem se o presidente de vocês vai ser eleito, não sabe nem se o Trump vai ser eleito, não vai dar, entendeu? Esse é o pensamento que tem que ser de todos nós. Nós estamos aqui, eu poderia não estar participando de um programa ao vivo com o Brasil, poderia, dentro das minhas qualificações, como policial, como servidor de inteligência, tem vários trabalhos aqui para fazer nos Estados Unidos. Eu estou preocupado com o nosso Brasil, eu estou preocupado em voltar para um Brasil que realmente seja uma normalidade democrática, que a gente possa ter uma alternância do poder, que Jair Messias Bolsonaro, que se ele não pode, o representante da direita, como Flávio Bolsonaro, possa governar e trazer essa prosperidade. Nós não podemos desistir. Cada um de nós, quem está ouvindo, é tão importante para isso. A massa nas ruas, o convencimento da população, do trabalho que foi feito no governo Bolsonaro, da administração Bolsonaro, da prosperidade que trouxe o Bolsonaro, da eficiência, austeridade, da liberdade que o Bolsonaro deu, liberdade econômica, liberdade para os meios e todos. Esse é o verdadeiro Brasil que o sistema tenta destruir. Eles não conseguem nos calar, eles não conseguem nos tirar das ruas, eles não vão conseguir nos parar. Por isso que todos nós temos que estar sempre, incessantemente. É uma eleição para esse ano já. São 10 meses que vão ser corridos, vão ser disputados. Nós temos que estar atentos às ilegalidades que possam ser feitas, porque realmente o mundo internacional está de olho. Mas precisa de todos nós juntos, unidos, por esse trabalho.
O Alan falando aí na questão da importância dos exilados, me fez lembrar aqui de uma passagem do professor Olavo de Carvalho, onde ele explica o que é o poder, né? E ele deixa bem claro, o poder ele não depende do diploma que você tem na parede. Eu tenho certeza, vocês estão me assistindo aqui, eu estou olhando os comentários, respondi a 2 aqui, um beijo aí para Lilian, e o outro eu esqueci quem era, mas vocês já estão me assistindo aqui por causa desse diploma. Esse aqui, eu tenho certeza que vocês nem sabem, é o meu diploma de deputado federal, né? Reconhecido pelo TRE de São Paulo, mas isso daqui poderia não estar ali, que eu tenho certeza que vocês me dariam ainda ouvidos. O professor Olavo falava, a influência, o poder, está na capacidade de você dizer uma coisa e as outras pessoas te seguirem. Hoje, com a tecnologia, a gente pode, aqui nos Estados Unidos, está na timeline, na maior audiência do YouTube do Brasil desse momento, batendo vários da grande imprensa, falando para vocês e vocês acreditando, porque a gente fala a verdade. E é isso que eles têm medo. A verdade, ela liberta, ela cria consciência, e a consciência, ela é passo essencial para o que vem depois, que são as ações executórias, né? É vencer uma eleição, é você conseguir tirar as pessoas das ruas, é fazer uma grande manifestação. Então, tudo isso daí faz parte desse passo a passo. Quando o Glenn Greenwald faz as matérias da Folha, quando o Tagliaferro denuncia o Alexandre de Moraes, quando o Alan, eu, o Ramage, a gente vem viver aqui no exílio nos Estados Unidos, vocês estão vendo o sacrifício que a gente está fazendo. E eu sei que isso acaba inspirando muita gente. Fala, calma aí, cara, o Eduardo, poxa, Eduardo tinha um salário de 30 mil líquido que nunca atrasava. Tem auxílio, um monte de auxílio lá da Câmara. Uma vida extremamente confortável. E ele deixou disso, está com as suas contas bloqueadas, a sua esposa está com a conta bloqueada, agora foi chamado para se representar na PF, vai perder o concurso público dele provavelmente, perdeu o passaporte diplomático, que no dia seguinte já estava a Câmara lá se movimentando para tomar um passaporte diplomático, e ainda assim ele está lá, disposto, com energia em alta, esperançoso demais para esse ano, porque eu tenho certeza que a gente não está sozinho, nós estamos com vocês, e a gente vai seguir nessa caminhada lado a lado, podem ter absoluta certeza, e quando a gente vencer, estaremos muito mais cientes de quem são os nossos inimigos e preparados para não permitir que eles retornem ao poder novamente. Eduardo, só uma informação agora aqui para todo mundo, né? Parece que o Maduro se declarou inocente. Estou tentando ainda confirmar essa informação, mas not é uma informação... Guilty. No war, crazy war, not guilty. Informação preliminar, né? Então, eu acho que isso descarta um pouco a possibilidade dele ter feito um acordo anterior, né, à sua captura. Então, tudo indica que realmente o Maduro vai tentar aí esse desgaste de um julgamento, de todo um processo judicial que começa nesse momento contra ele. É óbvio que as evidências, provas são sobradas, que tem de vídeos pela internet de tortura de pessoas na Venezuela é uma coisa impressionante. E também, Eduardo, o embaixador brasileiro falou agora no Conselho de Segurança da ONU, né, falando besteira, como sempre, criticando a ação dos Estados Unidos, falando que os fins não justificam os meios, né, como se a Venezuela fosse um país democrático. Mas o que eu acho interessante? Isso mostra que o Brasil ainda tem um pedágio muito grande para pagar para a Rússia e China, né? E, obviamente, eles não podem ir, enquanto forem de São Paulo, que mantém a máquina da esquerda brasileira funcionando. Sem sem o narcotráfico, né, o narcoterrorismo da América Latina, o PT, a esquerda, não se sustenta. E tem gente do Centrão também que não se sustentaria sem o narcoterrorismo na América Latina. Agora, os Estados Unidos deixou muito claro, Marco Rubio, Donald Trump, Pete Hegseth falaram a mesma coisa, não vão aceitar nenhum país na América Latina que tenha relações com Hezbollah, com Hamas, com terrorismo internacional. Não vão aceitar nenhum país na América Latina produzindo droga e trazendo tudo para cá, para os Estados Unidos, matando americanos. A situação agora é completamente diferente. E aí tem a informação, né, de que o Vorcaro tem poços de petróleo, né, na Venezuela, pelo menos desde 2024, ele já teria gasto 150 milhões de dólares nesses poços.
O próprio Joesley Batista teria poços de petróleo, que o Alan comentou, né, que os telegramas ficaram em sigilo de 5 anos, parece que seria telegramas em relação a esse negócio, tá, do Joesley Batista na Venezuela, o que explica também o fato dele ter ido, né, para a Venezuela tentar um acordo, não conseguiu, então é bem provável que eles percam, mas o interessante parece que está tudo conectado, né, Eduardo? Você tem Vorcaro, que era o dono do Banco Master, você tem Joesley Batista com poços de petróleo na Venezuela, e você tem aí países ligados ao narcoterrorismo que estão, sim, no alvo dos Estados Unidos, e eles se mostrando aí aliados desse ditador, desse violador de direitos humanos que é o Nicolás Maduro. Né? Olha, confirmando isso tudo aí, Max, que é muita informação, mas tem fumaça nesse meio aí. Confirmando isso tudo, tá todo mundo na mão do Trump, basicamente. Sim. Né? E você vê só, você começou a falar de tortura, a própria esquerda, a ex-presidente do Chile, a Bachelet, né, fez um relatório para o Alto Comissariado da ONU em 2019. Em 2019, já mostrando os depoimentos de presos que eles eram torturados, inclusive torturados com choque elétrico, e eles ouviam o sotaque cubano dos torturadores. Isso daí está nas denúncias da esquerdista Bachelet, ex-presidente do Chile, que foi trabalhar lá na ONU. Inclusive, a ONU é o cemitério desse pessoal da esquerda, né? A esquerda, quando deixa de ser um presidente, etc., o cara vai lá, arranja algum cargo lá na ONU, algum desses órgãos multilaterais aí que o Lula adora. E sim, há uma conexão íntima, onde certamente o dinheiro da droga abastece as campanhas eleitorais de muita gente da esquerda. O Foro de São Paulo é uma reunião de mais de 200 partidos de esquerda, em que pese a Farc não está lá oficialmente hoje, depois que eles sequestraram a senadora Ingrid Betancourt, no início dos anos 2000, na Colômbia, eles saíram oficialmente do Foro de São Paulo, mas continuam lá. Inclusive foi Lula que aconselhou as Farc em 2009, tem matéria do Estadão sobre isso, aconselhando as Farc a virar partido político, tal qual o Hezbollah fez lá no Líbano. Então o Hezbollah no Líbano é partido político. Por isso que parte da Europa não reconhece o Hezbollah somente como grupo terrorista, reconhece como grupo político com braço armado. O que é um negócio totalmente PSDBista, né? Aquele negócio molenga lá. E não reconhecem eles como grupo terrorista. Mas você vê só, a esquerda, seja o Hamas, seja a Farc, ela toda trabalha no mesmo sentido. O MIR chileno está hoje, o MIR chileno que sequestrou Abílio Diniz no final dos anos 80, faz parte do Foro de São Paulo, participa do Foro de São Paulo. Então todos eles acham que a meta número 1 é chegar ao poder e ali se manter, ali se perpetuar, pouco importando a maneira para isso. Eles sim trabalham que os fins, né, justificam os meios. Eles acham isso. Então, esse mercado negro, que é o mais lucrativo do mundo, que é o tráfico de drogas, porque tem incidência de 0% de tributo, não tem direito trabalhista, não tem nada, esse dinheiro volta para abastecer as campanhas da esquerda. É por isso que eles não podem, né, de qualquer maneira, largar a mão um do outro. Isso pode até acontecer, mas sempre haverá o risco de ser delatado, né? Eles ficam pisando em ovos porque, de fato, sem o tráfico de drogas, a esquerda latino-americana vai ruir, podem anotar. E que o Alexandre de Moraes não fique feliz, né, que a captura do Nicolás Maduro tomou conta dos veículos de comunicação, que a gente está vendo aí que o Banco Master, meu amigo, a gente vai desenrolar essa história aqui na Timeline, o compromisso é falar disso todo dia. Todo dia a gente vai falar, até que se esclareçam, né, as situações todas que estão aí apresentadas nessa relação muito estranha do Alexandre de Moraes com o Banco Master. Diga. Não, é porque é o seguinte, essa questão do Banco Master, Joesley Batista e o que está acontecendo agora na Venezuela, ela está interligada. E a imprensa não está falando disso. Porque é como eu avisei aqui anteriormente, o que a Suíça fez com relação ao Maduro, ela só fez 10 vezes nas últimas 4 décadas. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma ação muito rara. Gente, nós estamos falando de Gaddafi,
Vocês entendem? Não é brincadeira. O mais interessante disso tudo é o seguinte: essas sanções da Suíça em relação ao Maduro envolvem pessoas que não são alvos dos Estados Unidos, mas que podem ter o seu dinheiro congelado só por associação. E quase ninguém está falando disso. Eu não vi nem a imprensa brasileira noticiar o que a Suíça fez. E aí a pergunta que não quer calar, Eduardo, para aproveitar sua presença aqui conosco, né? Você acha que tem gente no Brasil que pode estar agora com um certo desespero por ter o seu dinheiro bloqueado por ligação com o Maduro? Com certeza. Né? Se até dentro do direito brasileiro, o que está no mundo do tráfico, Ramagem vai saber muito bem, né? O que está no mundo do tráfico de drogas está no mundo da perdição. Então, se aquele traficante de droga comprou uma casa, aquela casa será perdida. Se ele comprou um carro, aquele carro será perdido. Ou seja, vai virar tudo bem de um Estado. Né? Ou vai virar bem agora com os Estados Unidos, ou vai virar bem ali para alguma coisa, alguma instituição venezuelana minimamente digna. Então, com certeza, as pessoas que têm essa vinculação estão todas muito nervosas. Se há uma maneira de se chegar a alguém e relacioná-la com o tráfico de drogas, após essa prisão do Maduro, ela está em péssimos lençóis. É claro, isso daí vai ter que ser provado. Mas, mais uma vez, vai abrindo mais um leque de possibilidade de ação norte-americana que o Moraes não consegue controlar, que o TSE não conseguirá censurar. E aí a gente vai ver a importância dessa cena aí dos próximos capítulos. Porque muitas das vezes fica aquele negócio, Eduardo, mas não tem vinculação, não tem um batom na cueca dessa autoridade com o PCC. Mas havia muita suspeita. Né? Inclusive, para quem viu o documentário da Timeline, logo no início já trata dessa questão. Então, talvez agora a gente esteja para ver a consolidação, a comprovação desses vínculos, que uma vez ocorrendo, vão colocar muita gente para perder o cargo no Brasil, vão despertar consciência no povo, vão direcionar para uma eleição muito mais madura, e aí é que a gente espera, né? Aí é que mora a nossa esperança, de conhecer essa liberdade e ela nos libertar. Deputado, em relação à situação do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele fez 3 intervenções, 3 procedimentos cirúrgicos desde a véspera de Natal, teve alta hospitalar e no primeiro dia do ano, voltou para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, apesar de todos os pedidos tão bem embasados da defesa para que ele fosse para a prisão domiciliar. Não era nem para estar preso, né, em situação alguma, mas o que se defende neste momento, o que é possível neste momento, é defender a prisão domiciliar. Eu sei que o senhor tem, ninguém consegue falar diretamente com ele, a não ser quem consegue visitá-lo ali naquele jeito, né, terças e quintas, meia hora, 2 pessoas apenas, mas quais são as notícias que chegam ao senhor sobre a situação do presidente Bolsonaro? Primeiro, Lacombe, verdade, né, essa injustiça jamais deveria estar acontecendo. Né, o Bolsonaro está pagando um preço para que estão tentando pressioná-lo para ele indicar outra pessoa para a presidência, uma pessoa mais palatável ao establishment, e corajosamente ele tem resistido e indicou o nome do Flávio, né, que a gente fica muito feliz e muito esperançoso porque mantém acesa a chama de um Brasil melhor. Mas eu, infelizmente, Lacombe, eu não posso falar com meu pai desde muito tempo, desde antes da condenação dele. Ali para mais ou menos junho, maio, eu já estava com esse impedimento, né, ordens do Alexandre de Moraes, talvez seja porque eu represente um risco à democracia gigantesco. Então ele impediu o meu contato direto do pai com o seu filho. Isso causou geriza em todo mundo, né, causou geriza, inclusive a intimação que ele recebeu no hospital. Na UTI ainda, ele recebeu uma intimação de uma pessoa enviada pelo Moraes, um oficial de justiça, o que moveu o eurodeputado Dominik Tarczynski, da Polônia, a protocolar uma resolução pedindo a sanção do Moraes também via União Europeia. Então, eu me baseio as minhas informações muito daquilo que o Carlos tem colocado nas redes sociais dele. Inclusive, o Carlos está nos assistindo, mandar um abraço para o meu irmão. Me passou aqui algumas informações. Ele esclarece, né, dessa questão das visitas. Me permita aqui ler a mensagem que ele postou e a mensagem que ele me escreveu. Acabo de sair da superintendência da PF em Brasília após visitar o meu pai. Fui informado de que as visitas familiares estão restritas a terças e quintas-feiras, das 9 às 11 da manhã.
Portanto, é importante deixar absolutamente claro, não é verdadeira a informação de que as visitas da família foram liberadas. O que ocorreu na prática foi apenas o fim da exigência de que a família tivesse de protocolar pedidos sucessivos e aguardar, muitas vezes em vão, a boa vontade do ministro Alexandre de Moraes para autorizar visitas por poucos minutos. Em diversas ocasiões, esses pedidos sequer foram apreciados. Hoje, 5 de janeiro de 2026, mesmo diante de um momento extremamente delicado de saúde, o presidente Bolsonaro continua impedido de receber qualquer membro da família. Os fatos são esses, qualquer narrativa diferente disso não corresponde à realidade. Daqui, Lacombe, ponto número 1. Inclusive, eu postei um vídeo nas minhas redes sociais, me sigam lá, Bolsonaro SP, onde eu aprendi no Hospital do Câncer de Barretos, atual Hospital do Amor, que o acompanhamento familiar do doente mais do que dobra as chances de sucesso dele, falando aqui de câncer. O Hospital de Barretos deu um salto no seu índice de cura quando ele passou a fazer a humanização do atendimento, que consiste basicamente em 2 coisas. O médico que dá o diagnóstico acompanha o paciente em todo o tratamento e ele também é seguido pela sua família. É por isso que tem várias casas de apoio ao redor desses hospitais de referências no combate ao câncer. Como o Moraes quer assassinar o presidente Jair Bolsonaro, ele impede o convívio familiar. Mas mais do que isso, vocês sabem, a nossa família ela está totalmente inserida na política. Então, quando o Moraes permite familiares, como o Carlos, como o Flávio, como a Michele, apenas 2 encontros semanais durante poucos minutos, acho que são 30 minutos no máximo, isso é tempo muito pequeno para você despachar com o presidente de honra do PL, com o ex-presidente, com aquele que leva milhões às ruas. Então, o Moraes está dificultando a nossa atuação política de maneira proposital. Então, na cabeça dele, o Moraes está fazendo duas coisas que o servem. 1, acelerando, né, a morte do Bolsonaro, e 2, dificultando a nossa ação política. É por isso que o Moraes está fazendo tudo isso. É por isso que ele não deixa o Bolsonaro em prisão domiciliar, mesmo sabendo que ele é merecedor. Primeiro, porque não cometeu crime. Segundo, por problemas de saúde. Se a gente comparar com o ex-presidente Fernando Collor de Mello, também sentenciado pelo STF e também sob relatoria do Moraes, o Collor foi para a prisão domiciliar por conta de apneia do sono. Em que pese fazê-lo merecedor, poxa, o Bolsonaro, o Carlos me informa aqui, ele tem apneia do sono, falta de ferro no sangue, carcinoma de células escamosas, ou seja, lesões de pele que seriam sido diagnosticadas como câncer de pele, além de doenças crônicas estruturais, doença aterosclerótica do coração, ou seja, problemas cardíacos, refluxo gastroesofágico com esofagite, hipertensão essencial primária, pressão alta, e outras doenças ainda, como a hérnia, que foi corrigida na cirurgia. Então, se isso não faz, né, do presidente Bolsonaro, que cumpriu com tudo que o Moraes pediu para ele antes de iniciar o cumprimento da sua sentença, meu Deus do céu, eu não sei mais o que pode fazê-lo. Mas a gente segue em orações aqui também para que a sua vida seja preservada e, Deus quiser, com o nosso presidente sendo eleito em 2026, haverá sim o perdão presidencial, não só para Bolsonaro, mas para todos os envolvidos nessa farsa do golpe, né? Adagilza, Iracina Goshi, Silvinei Vasques, Felipe Martins, Ramagem, ou mesmo eu, todos nós fomos perseguidos pelo Moraes, e quem sabe até, Lacombe, um futuro presidente Flávio Bolsonaro, tendo ao seu lado ministro Jair Bolsonaro, por que não? Por que Flávio Bolsonaro não poderia dar perdão e trabalhar ao lado de Jair Bolsonaro? Ou será que ele não tem qualificação para ser um secretário de governo, um ministro da Casa Civil? Eu acho que é uma possibilidade muito grande de ocorrer. Deus esteja certo. Tomara, amém. a gente segue em oração. Sobre essa questão do hospital, Eduardo, agora eu falo aqui com autoridade de vivência, né? Eu fiquei 6 anos cuidando de moradores de rua na Toca de Assis e eu morei em Barretos, né? Eu convivi com a doutora Cila Prata, que é a fundadora do hospital, teve um marido que morreu com câncer. O Zezé de Camargo foi um dos primeiros a criar ali essas áreas de apoio que o Eduardo mencionou, e a maior delas, que era em relação aos parentes, já não era mais para os enfermos, foi criada por um padre que eu convivi com ele e hoje está em processo de beatificação, que é o padre André Bartalameotti.
um padre que eu conheci já com mais de 80 anos de idade, rezava o rosário todos os dias de joelhos, visitava presídios, criou 3, 4 bairros populares com doações da Itália, aquelas casas populares pré-moldadas, que você levanta as paredes já moldadinha ali, e ele criou a Casa Madre Paulina, no ano que Madre Paulina foi canonizada, Santa Paulina. Então eu vi isso acontecer. Esses dados que você mencionou ali, eu vi com os meus próprios olhos. Eu vi pessoas que conseguiam lutar mais tempo, conseguiam, inclusive algumas, sobreviver e lutar exatamente pelo apoio psicológico. O que o Alexandre de Moraes está fazendo é tortura em termos técnicos, tanto em questões psicológicas quanto em questões médicas, de saúde, não só mental, mas a própria saúde física da pessoa. O que Alexandre de Moraes faz é tortura em termos jurídicos, técnicos e mesmo de saúde. Não é brincadeira quando a gente fala isso aqui. É isso, a gente segue aqui rezando em oração, se Deus quiser, tudo vai dar certo, né? A gente começou o ano mal, com a volta à superintendência da Polícia Federal do presidente Jair Bolsonaro, a prisão do Felipe Martins, agora a captura do Maduro, a gente se enche de novo de esperança. A fé está sempre inabalável, a esperança a gente quis dar uma variada, mas a gente está muito esperançoso. E deputado, o senhor falava aí sobre as assinaturas, sobre o apoio tão importante à Timeline, e daqui a pouquinho a gente vai mostrar, chegaram agora há pouco, durante o programa, 23 caixas de equipamento. Bob, bota aqui a câmera aberta, não sei se não é aberta. A gente colocou aqui só uma das caixas que chegaram, são 23 no total. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Isso aí é uma mesa de corte profissional de televisão. Que isso, né? Tem o pessoal nesse momento que está se rasgando todo, hein? Pega as notinhas ali, Max, pega ali as notinhas. São Bob três notas de compra, Eduardo. Aqui, só para mostrar para o Eduardo que aqui todo o dinheiro, praticamente todo o dinheiro, a gente come, né? A gente paga aluguel, a gente come, tem umas continhas. São 3 notas de compra. Mas a gente vai reinvestindo praticamente tudo graças aos nossos assinantes. Isso aí são as notas das últimas compras de equipamentos aqui. Avisa vocês que nosso estúdio Pocket está completo. Todos os equipamentos foram comprados. $60 mil de compra. Cara, gastamos tudo que a gente tinha, o que a gente não tinha. Aí. Daqui a pouco eu posso até trazer mais caixas para cá. Então, agradeço imensamente ao deputado Eduardo Bolsonaro pela divulgação do documento. Vai ter mais documentários, então, hein? Ministrocracia, pela assinatura. A minha parte eu quero em boné. Dá um boné aí, pô. Eu tô cheio de boné aqui, ó. Inclusive, a gente que é careca, a gente tem coleção de boné. Então já tem aqui o do Maga assinado pelo Trump. Esse aqui, fui na Fórmula 1 agora de Abu Dhabi. Ganhei lá de um pessoal com assinatura aqui do Hamilton e do Leclerc. Esse aqui foi do ministro da Justiça, lá de El Salvador, quando a gente visitou o Secote e o presídio. Então, manda pra gente aí que boné a gente coloca aqui para decorar ou bota na cabeça também, porque na falta de cabelo vai de boné mesmo. Um desses 4 aqui no estúdio, então, é seu. Tem que vir buscar pessoalmente, tá? Tem que fazer uma visita aqui à Timeline. Muitíssimo obrigado mais uma vez, deputado. Volte sempre. Tudo de bom. Eu que agradeço a vocês, né? Max, Lacombe, Ramagem, Alan. Fico muito feliz de ver esse sucesso, mais feliz ainda de saber que o Moraes acompanha aqui, pelo menos os cachorrinhos do Moraes nos acompanham muito nas redes sociais. Então, um abraço a todos vocês da Polícia Federal, que um dia vai cair e será responsabilizada pelas atrocidades que vocês fazem, que vocês são longamanos do Alexandre de Moraes, e dizer que essa questão da segurança pública, ela vai dominar o debate eleitoral para 2026. E aí, filho, não tem para ninguém, né? Vai dar à direita, não vai ser só o presidente. A gente está cada vez mais ciente da importância do Congresso, principalmente o Senado, que é quem vota impeachment de ministro do STF. Então, nos estados, eu acho que todo mundo já tem que estar buscando ali esses nomes, trabalhando para que sejam candidatos, não dando brecha para que o Alexandre de Moraes venha para cima de vocês. Vale lembrar, ainda está vigendo a lei da ficha limpa, então qualquer condenação por colegiado tira essa pessoa de uma corrida presidencial. Essa é uma outra lei que a gente tem que revogar, porque nenhum corrupto, nenhum malandro político deixou de se eleger por conta dessa lei, muito pelo contrário, ela foi usada como instrumento de perseguição. Olhem, por exemplo, o caso aí do Deltan Dallagnol. Então, esse ano, eu estou muito esperançoso, mas é preciso agir com inteligência. Que Deus nos dê
a coragem e a sabedoria suficiente para a gente chegar lá e ter um Brasil melhor. Um abraço e parabéns a vocês pelo trabalho, que continuem prosperando muito e muito mais. Muitíssimo obrigado, de coração, muitíssimo obrigado. Tudo de bom, feliz 2026.